Todos os domingos, Dom Jesus Maria, bispo da Diocese de Bragança, tem um encontro marcado com o povo de Deus. Programa A Voz do Pastor, ensinando e motivando a sermos verdadeiros discípulos de Cristo. Amigos e amigas ouvintes da Rádio Educadora de Bragança, a todos aqueles que nos acompanham pelas ondas da rádio, um bom dia para todos, um bom domingo. Estamos no domingo 26º do tempo denominado comum. Faltam poucos domingos, e se faltam ainda 8 domingos para terminar o que nós consideramos o ano litúrgico e começar o advento. Este domingo é o último domingo do mês de setembro, que é o mês da Bíblia. Recordo que na próxima quarta-feira, dia 30 de setembro, estaremos celebrando a festa de São Jerônimo. Por causa dele é que nós celebramos em setembro o mês da Bíblia. São Jerônimo foi um santo padre da Idade Antiga que se dedicou a estudar línguas antigas, como o hebraico, e que nos deixou uma tradução das Sagradas Escrituras em latim, que era a língua que naquele tempo o povo falava, né? Então ele traduziu as Sagradas Escrituras em latim. Foi a primeira tradução e até hoje ainda é uma tradução, ainda é estudada e uma tradução válida. Queremos aproveitar a ocasião para mandar nossa saudação especial ao Padre Manuel Lopes. Falamos a semana passada que foi operado, pois bem, esta semana, devido a uma coagulação excessiva, teve que ser de novo intervindo cirurgicamente e foi de novo operado. Oremos todos pela sua saúde e pela sua recuperação, para que possa voltar logo à sua paróquia, a paróquia de Irituia. Vamos, pois, com o Evangelho. É de Mateus, capítulo 21, versículos 28 a 32. Escutemos com atenção a palavra de Deus do Evangelho de Mateus. Naquele tempo, Jesus disse aos sacerdotes e anciãos do povo: Que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, ele disse: Filho, vai trabalhar hoje na vinha. O filho respondeu: Não quero. Mas depois mudou de opinião e foi. O pai dirigiu-se ao outro filho e disse a mesma coisa. Este respondeu: Sim, senhor, eu vou. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: O primeiro. Então Jesus lhes disse: Em verdade vos digo que os cobradores de impostos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus. Porque João veio até vós num caminho de justiça, e vós não acreditastes nele. Ao contrário, os cobradores de impostos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crer nele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Observamos que esta parábola é uma das parábolas nas quais Jesus não faz referência ao reino de Deus. As parábolas anteriores que temos estudado, elas sempre fazem referência. O reino de Deus é semelhante a... Esta parábola não. Esta parábola não faz referência nenhuma ao reino e tem como destinatários não o povo em geral, nem sequer os discípulos, mas as lideranças religiosas, mais em concreto, os sacerdotes e os anciãos do povo.
recordando que os anciãos do povo tomavam parte no Sinédrio, aquele conselho, um grande conselho que tomava decisões religiosas e, em algumas ocasiões, também sociais, né? Embora fossem os romanos os que dominavam tudo, mas o Sinédrio ainda continuou por muito tempo. Foi o Sinédrio que condenou Jesus juntamente com os sumos sacerdotes à morte. Pois é a eles que Jesus se dirige. E começa dizendo assim: que vos parece? Pede a opinião deles. Um pai tinha 2 filhos e pediu o primeiro ir para a vinha, e ele disse que não ia, mas depois foi. E pediu o segundo para ir, ele disse que ia, mas não foi. A figura do pai que Jesus apresenta faz uma referência clara ao conceito de obediência, não é? Os filhos devem obedecer os seus pais, devem estar sujeitos à obediência dos seus pais, não é? Depois de ter colocado essa parábola, Jesus pergunta: qual dos 2 filhos fez a vontade do pai? Como respondessem que o primeiro, Jesus prossegue chocando os sacerdotes e as autoridades do Sinédrio, dizendo: os cobradores de impostos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus. Os cobradores de impostos, que eram considerados pecadores públicos, porque não só roubavam, mas também colaboravam com o invasor, que eram os romanos, os invasores, né? Então eram considerados pecadores dos mais pecadores, no mesmo nível das prostitutas que vendiam o seu corpo por dinheiro. Então, prostitutas e cobradores de impostos são, entre os pecadores, são os últimos. São gente impura, gente que vive em pecado e longe de Deus. Pois bem, Jesus diz que eles os precederão, vão ficar primeiro do que os sacerdotes e os anciãos do Sinédrio. Com certeza eles ficaram chocados. E Jesus explica: veio João e as prostitutas e cobradores acreditaram nele e se converteram, mas vocês não. Vocês não mudaram de vida. E inclusive diz: veio João no caminho de justiça, que é uma metáfora para indicar o caminho de Deus. Jesus dá a garantia de que João estava no caminho certo. Ele foi enviado por Deus, ele tinha o apoio de Deus. Essa é a garantia que Jesus dá a respeito de João. Então, as prostitutas e cobradores de impostos são como o primeiro filho. Inicialmente dizem que não, mas depois acabam indo ao trabalho da vinha. Estamos apresentando A Voz do Pastor. As pessoas de má fama chegarão antes de vós ao reino dos céus. Senhor meu Deus, a vós elevo a minha alma. Em vós confio, que eu não seja envergonhado. Perdoai os meus pecados, que são tantos, pois em vós eu coloquei minha esperança. As pessoas de má fama chegarão antes de vós ao reino dos céus. Não se envergonha quem em vós põe a esperança, mas sim quem nega por nada sua fé. Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos, fazei-me conhecer a vossa estrada. As pessoas de má fama chegarão antes de vós ao reino dos céus.
Você está ouvindo a voz do pastor. Apresentação, Dom Jesus Maria. Quais são os ensinamentos que nós tiramos desta parábola? Em primeiro lugar, a mentira. O filho segundo mente. Diz que vai, mas depois não vai. A mentira é realmente uma deficiência humana própria de uma pessoa que não é madura. Porque as pessoas amadurecidas, elas assumem com responsabilidade os seus atos e as suas palavras. Elas aceitam a correção e aceitam, se estiverem errados, em mudar. Mas a mentira não, a mentira é própria de quem não tem maturidade suficiente ainda e fica realmente escondida tras essas mentiras, não é? Hoje vivemos muito no tempo da mentira e, infelizmente, pelos meios de comunicação, pelas redes sociais, a gente percebe realmente que esta mentira está muito presente. Não é só um pensamento diverso, não? É mentira mesmo, é ir contra a verdade. Então o cristão não pode mentir, tem que ser autêntico, tem que ser transparente. Como Jesus nos pede, o nosso sim seja sim, o nosso não seja não. É isso que Jesus nos pede no Evangelho. O segundo aspecto é a obediência. A obediência marca a relação entre filhos e pais e filhos. Os filhos devem obedecer os pais. Mas os pais não podem ser ditadores. Tem que ter uma atitude de diálogo, de abertura, de confiança nos filhos. É preciso entender que os pais entendam que o filho ele não se educa com o passar do tempo, simplesmente como se fosse uma coisa automática. O filho vai se educando na medida em que vê nos pais esses valores, sejam cristãos, sejam humanos, e vai, de alguma forma, copiando esses valores na própria vida do filho. Portanto, se os filhos têm a responsabilidade de obedecer, os pais também têm a responsabilidade de mostrar, nas suas palavras e nos seus atos, demonstrar coerência para que os filhos possam receber esses valores. E, ao mesmo tempo, de serem pessoas dialogantes. Os pais, desde a sua experiência, sabem o que é o melhor para os filhos e tentam protegê-los, claro. Isso acontece com todos, né? Mas os pais não podem fazer sempre a vontade dos filhos. Muitas vezes um não é muito mais construtivo e educativo que simplesmente a permissividade de dizer sempre sim. Quando somos permissivos e nunca dizemos não aos nossos filhos, nunca colocamos limites, nós acabamos mal educando os nossos filhos, que no dia de amanhã vão ser pessoas que sempre vão querer se sair com a vontade deles. Um terceiro aspecto que é bom considerar e que nos é transmitido pela parábola é que ainda estamos a tempo de mudar de ideia. Assim como o primeiro filho, ele disse não, mas depois mudou de ideia. Pois esse tempo para mudar de ideia é o tempo da nossa vida. Enquanto estamos vivos, ainda há tempo de mudar. Portanto, este tempo, esta vida, este tempo que Deus nos oferece é uma graça e é uma oportunidade para realmente dizer a Deus sim. Dar o nosso sim a Deus e manifestar a nossa concordância com o projeto de Deus. Então, ainda estamos em tempo de mudar. Hoje em dia, é comum ver cristãos que dizem sim a Cristo e não à igreja. O IBGE tem mostrado isto já na última pesquisa, em 2010, mostrou isto. Há um grupo entre os brasileiros chamados Sem Religião,
que precisamente vivem a sua fé numa relação pessoal e direta com Deus ou com Cristo Jesus, mas prescindem de toda instituição humana, de toda a igreja. São aqueles que dizem sim a Cristo ou sim a Deus, mas não à igreja. Mas é bom recordar que o cristão não pode prescindir da igreja fundada por Cristo Jesus. Foi vontade de Cristo que a igreja persistisse, fosse constituída e continuasse a sua missão de evangelização no mundo. De fato, a igreja já leva mais de 2000 anos evangelizando, com deficiências, com acertos, com erros, mas está aí animada pelo Espírito Santo. Então, nós temos que entender que, pelo batismo, nós recebemos a graça de sermos cristãos, mas o batismo acontece na igreja, não acontece de forma aérea. Aliás, todos os sacramentos nós os recebemos na igreja. Então, portanto, é bom entender que não existe cristão autêntico só que diga sim a Deus e diga não à igreja. Esse cristão tem uma grande deficiência e deverá repensar e ouvir Deus para obedecê-lo com respeito à igreja, pois é vontade de Deus que a igreja possa continuar a obra salvífica e evangelizadora de Cristo Jesus. Por último, o último ensinamento desta parábola é aquela frase com a qual Jesus apresenta João Batista. Ele trouxe o caminho da justiça. Aqui se trata de uma dupla justiça. A justiça com Deus, que é fazer o que Deus, a vontade de Deus, essa é a justiça com Deus, e a justiça com os irmãos, que é a fraternidade e o respeito pelos irmãos. Esses são os ensinamentos desta parábola neste domingo 26º do ano comum, dia 27 de setembro de 2020. Estamos apresentando a Voz do Pastor. A conversão, o Senhor Deus convida-nos constantemente. Nunca é tarde para cumprir seu chamado para o servir. Bondade e misericórdia são atributos de Deus. Vamos nós agradecê-lo. Bondade e misericórdia são atributos de Deus. Vamos nós agradecê-lo por chamar-nos filhos seus. Por chamar-nos filhos seus. Dom Jesus Maria. Nesta semana, nos dias 25 e 26, realizamos as crismas em Garrafão do Norte, tanto na cidade como no interior. Estas crismas, apesar de que eu fui lá em Garrafão do Norte, no mês de março, não foram possíveis serem realizadas por causa do início da pandemia, de maneira que ficaram para esta data. Nos dias 3 e 4 de outubro, estaremos realizando crismas na paróquia do Sagrado Coração de Jesus de Paragominas. E no mesmo dia 4 faremos o encerramento, pela parte da noite, da festa de Santa Teresinha, na paróquia de Santa Teresinha, lá também em Paragominas. Hoje mesmo, dia 27,
Logo mais, 10 horas da manhã, estaremos celebrando a missa de encerramento da festividade de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro na paróquia que leva também esse nome, Perpétuo Socorro, aqui em Bragança. Nos chega uma notícia da China que choca um pouco, porque nos tempos em que vivemos com liberdade religiosa, percebemos que existem países onde esta liberdade religiosa não existe, né? E onde os cristãos são ameaçados, como por exemplo na Nigéria. Nos últimos 7 meses já morreram 178 cristãos. Na Nigéria há uma campanha toda contra os cristãos. Mas voltando ao tema da China, né? Como vocês sabem, na China temos, em teoria, 2 igrejas. A igreja patriótica, chamada assim, patriótica porque aceita o Partido Comunista e, enfim, as leis do Partido Comunista, e a igreja escondida, não é? A igreja que vive nas catacumbas, que é ilegal também desde o ponto de vista do governo chinês. Pois bem, a notícia que nos chega é que alguns sacerdotes desta igreja ilegal, que são fiéis a Roma, estão sendo presos e alguns outros proibidos de exercer qualquer atividade religiosa. Num relatório recente, na província de Jiangxi, revela que os sacerdotes da diocese de Zhujiang, que se negam a ingressar na denominação Associação Patriótica Católica Chinesa, foram postos em prisão desde o dia 1º de setembro, prisão domiciliar, e estão proibidos de participar de qualquer atividade religiosa enquanto clérigos. No passado, a repressão do governo chinês sobre os membros da Igreja Católica que são fiéis a Roma foi muito mais dura, incluindo, em alguns casos, trabalhos forçados nos campos de refugiados e nas prisões também. Hoje é menos, mas ainda existe perseguição. Enfim, essa é a situação que a China está vivendo. Uma coisa meio paradoxa, porque, por um lado, tem um grande desenvolvimento econômico de cunho capitalista e, por outro lado, internamente existe uma grande repressão. Recordo que aos membros da igreja patriótica, assim chamadas, a esses membros se lhes permite tudo, mas aqueles que não aderem a esta igreja patriótica e que permanecem fiéis a Roma, esses aí são perseguidos. Essa é a realidade que os cristãos estão vivendo na China. Uma outra notícia referente ao padre Manuel Lopes, já falei um pouco no início, né? Ele teve que entrar devido a uns coágulos na cirurgia que realizou a semana passada, teve que ser intervindo de novo e graças a Deus está passando bem, né? E esperamos que logo se recupere e possa voltar para a sua paróquia e continuar as suas atividades. A respeito da situação da pandemia, estamos escutando pelas notícias que na Europa, em alguns países da Europa, a pandemia está voltando, principalmente como se fosse uma onda segunda, né? Uma onda 2, principalmente porque a população se esqueceu muito rapidamente e começou a se aglomerar, a participar, se abriram todos os comércios, se abriram todas as atividades comerciais e sociais, inclusive as fábricas e tudo, e isso acabou trazendo uma segunda onda de contaminados e de mortos, embora os mortos sejam menores que na primeira onda, mas ainda também existem mortos, né? E quando olhamos o Brasil, a gente percebe que os números continuam crescendo. Estamos já perto dos 140 mil mortos, se diz logo. São quase 5 milhões de infectados no Brasil. E estes números ainda são mais alarmantes quando a gente fala do mundo. No mundo é quase 1 milhão de mortos.
quase 1 milhão de mortos, tá? E 33 milhões de infectados. Vejam, portanto, meus irmãos, que a pandemia ainda está aí e que nós não podemos brincar, por isso devemos continuar com nossas medidas de proteção, tá? Deveremos continuar. Bom, a última notícia eu tenho aqui na minha frente o último documento que saiu do Dicastério do Serviço do Desenvolvimento Humano Integral da Santa Sé. O Dicastério são as secretarias do Vaticano. Pois bem, esta Secretaria do Desenvolvimento Humano Integral elaborou, pois, um documento sobre orientações pastorais sobre o tráfico de pessoas. Pensamos às vezes que este problema não existe mais, mas ele é um problema real. É muito interessante a leitura. Se alguém tem internet, pode acessar este documento, está no site do Vaticano. Entrando lá, documentos da igreja, você vai encontrar logo este documento. É curto, não tem muitas páginas, deve ter mais ou menos umas 50 páginas, não tem mais, 50 e poucas. É um documento muito curto, mas é interessante para tomar consciência de que no mundo de hoje ainda nós temos escravidão. E uma maneira de escravidão é enganar as pessoas, levá-las para outros países para usá-las em serviços que denigram a pessoa humana, não é? Então, aí está o documento. Se alguém quiser ler, eu até poderia facilitar algum documento, tenho alguns ainda reservados, né? Mas, como digo, no site do Vaticano pode tranquilamente, está em 4 ou 5 línguas, é só clicar português que aparece todo o texto. E por hoje nada mais. Me chamou a atenção o discurso do nosso presidente Jair Bolsonaro na ONU, na Organização das Nações Unidas, né? Desmentindo que a Amazônia não tem nenhum problema, que o desmatamento não existe, tá? Que os povos indígenas estão bem cuidados e que continua dizendo que tem gente que está nos querendo roubar a Amazônia. É um discurso que realmente não bate com a realidade. Mas, enfim, isso fica para uma outra ocasião. Fiquem todos na paz de Deus, tenham todos uma boa semana e um bom dia. Amém. Santo livro, louvado seja Deus por seus autores, louvado seja Deus por seus leitores. Santo livro, santo livro, santo livro que me ensina a contemplar. Santo livro, santo livro, santo livro que me ensina a caminhar. Santo livro, santo livro, louvado seja Deus por seus autores. Louvado seja Deus por seus leitores. Santo livro, santo livro, santo livro que me ensina a contemplar. Santo livro, santo livro, santo livro que me ensina a caminhar. Quem te lê com amor e com fé, santo livro, certamente viverá melhor. Quem te estuda querendo aprender, santo livro, saberá caminhar, saberá
Louvado seja Deus por seus autores.